A Bíblia prova que Maria teve outros filhos quando fala dos irmãos de Jesus, entre aspas. Essa é uma das perguntas mais vezes repetidas dentro das discussões entre católicos e não católicos. Bom, muita gente lê Mateus capítulo 12, lá nos versículos 46 a 50, evangelho de hoje, inclusive, ou capítulo 13, versículo 55, e já conclui, olha, tá vendo? A própria Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Então Maria não foi sempre virgem, é uma mentira da Igreja Católica Apostólica Romana e tal. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Quando Mateus escreve que a mãe, os irmãos de Jesus foram falar com ele lá no capítulo 12, versículo 46, o termo que está lá em grego é adelphoi, irmãos. Só que por trás desse termo grego, nós temos um modo de falar semita, baseado no hebraico, no aramaico, e que nós traduzimos também por irmãos, que é o termo ar. E aqui está o ponto. Na mentalidade bíblica, ar significa não apenas irmão de pai e mãe. Ele pode indicar parentes próximos, membros de um mesmo clã. Até mesmo, se você olhar no texto bíblico, aliados de um mesmo povo. Um grande exemplo disso é Gênesis capítulo 13, no versículo 8, quando Abraão chama Ló de irmão, Ar, no hebraico. Embora Ló, na verdade, seja o seu sobrinho. E a palavra Ar, ela é usada porque eles pertencem à mesma família ampliada, ou aquilo que a gente chama de casa patriarcal. E esse mesmo raciocínio está em diversos textos da Sagrada Escritura. Inclusive, eu deixei aqui na legenda alguns deles, onde você pode observar que parentes próximos são chamados de irmãos. Ar. Ok? E isso ajuda a gente a enxergar como esse modo de falar é tão comum dentro das Sagradas Escrituras. Agora, no Novo Testamento, o grego adelphoi vai herdar esse uso amplo da cultura deste povo da Bíblia. E é por isso que quando Mateus fala dos irmãos de Jesus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, isso não obriga a gente a entender que eles são filhos de Maria, a mãe de Jesus. Pelo contrário, lá em Mateus capítulo 27, 56 e 28, 1, aparece uma tal Maria, mãe de Tiago e de José, chamada inclusive de a outra Maria, claramente distinta de Maria, que é a mãe de Jesus. Lá no Calvário, por exemplo, João capítulo 19, versículos 25 a 27, Jesus vai confiar a sua mãe ao discípulo amado que estava aos pés da cruz. E dentro da cultura judaica seria muito estranho, pessoal, muito estranho, se Maria tivesse outros filhos biológicos e ainda assim ela fosse entregue aos cuidados de alguém fora da sua família. Agora repara numa coisa muito importante lá em Mateus 12, 46 a 50. Jesus vai aproveitar este episódio para ensinar algo mais profundo sobre a sua família, sobre a sua verdadeira família. E aí, quem é mãe? Quem são os meus irmãos? Ele aponta para aqueles discípulos e responde, olha, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha irmã, não é? E essa é minha mãe. Ou seja, o foco do texto não é discutir se Maria teve ou não teve outros filhos, mas é revelar que o verdadeiro parentesco ensinado por Jesus é esse. Quem tem parentesco com ele é aquele que tem fé, que obedece à vontade de Deus, o Pai. E nessa perspectiva, Maria, portanto, não é rebaixada, ela é exaltada.
Porque quando você vê o texto bíblico claramente lá em Lucas, ela é a primeira que vive exatamente essa definição. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Ela é a mãe na carne e é ao mesmo tempo modelo perfeito de discípula. Aquela que mais plenamente faz a vontade do Pai. Portanto, ela é a mãe de Jesus por inteiro, 100% homem e 100% Deus. E aí que vem o detalhe. Ela é, portanto, aquela que é discípula. Eu vou deixar aqui embaixo aqui não é não nos comentários, mas aqui na descrição do vídeo, algumas passagens para você dar uma olhada. Portanto, quero que você entenda isso, que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana se mantém fiel e afirma inclusive a virgindade perpétua de Maria, para que não haja dúvidas de que de fato a encarnação se deu pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Deus te abençoe, compartilha esse vídeo, deixa aqui o comentário, manda para mais alguém, beleza? Deus abençoe.